aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a análise de uma partida muito interessante. Nós temos de brancas aqui o Maksim Ivanikov, que é um candidato a mestre, para você que não sabe, é um título equivalente a mestre nacional, que é dado quando você alcança 2.200 pontos de rating feed, enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que o melhor jogador atual, Magnus Carlsen. Aí eu já vou começar a guerra nos comentários, vai ter gente falando que é o melhor da história. Comenta mesmo, é bom porque dá engajamento. Não vou dizer minha opinião sobre o assunto, mas enfim. Jogador de 2.200 de rating ter a chance de enfrentar Magnus Carlsen é uma coisa já interessante, né? A gente já vê a partida pensando, quanto tempo será que esse garoto sobrevive? Mas a partida vai te surpreender, é uma partida bem interessante. Sem mais delongas, vamos a ela. Bem, peão em E4 por parte do Maksim, e o Magnus opta pela defesa francesa com E6. Peão em D4, D5, e o Maksim, provavelmente achando que vai ser a opção mais segura, vai para a francesa das trocas, que é considerada a linha mais empatativa da francesa, porque nós temos essa estrutura de peões completamente simétrica. Vem cavalinho F3, e normalmente na francesa das trocas você vai ver um desenvolvimento totalmente simétrico, cavalo F6, bispo D3, bispo D6, roque, e as partidas costumam empatar justamente por conta de toda essa simetria. No entanto, o Magnus Carlsen tem algo preparado. Ele responde a cavalo em F3 com um lance já meio incomum, cavalo em C6. Você já começa a questionar o que o Magnus quer quando ele joga cavalo em C6. Porque normalmente você deixa o peão de C livre para vir para a casa de C6, o cavalo normalmente vem para a casa de D7 apoiando o outro cavalo de F6 e o plano é roque curto. Então você já pensa, putz, o Magnus está pensando em rocar grande. Mas não é necessariamente isso, ele tem um plano. A ideia é responder ao lance incorreto do Maksim. Bispo na casa de D3, esse lance não foi o melhor teria sido bispo em B5, né? Então a gente já tem uma imprecisão aqui por parte do garoto no quinto lance, com o cavalo em B4 roubando completamente a iniciativa. Porque agora o jogador de pretas está ameaçando ganhar o par de bispos, se bispo B5, C6, normal, e ele também tem o cavalo posicionado muito agressivamente para poder desenvolver as peças já gerando ameaças. O Maksim não quer perder o par de bispos, volta o bispo E2, aí vem bispo em F5 e o Magnus já começa a desenvolver com o tempo, ameaçando cavalo por C2, um duplo que ganha a torre, forçando o Maksim a colocar o seu cavalo no canto, onde ele perde o encanto, mas defende a casa de C2, e agora o Magnus joga cavalo em F6. O argumento das pretas é que nessa posição, é claro, C3 ganha tempo no cavalo, mas quando o cavalo se movimentar, ele vai se movimentar com uma ameaça de bispo por cavalo, e se você for prestar atenção, o jogador de brancas também vai perder tempo. Então C3, cavalo C6, tem uma ameaça de tomar o cavalo dobrando peões do jogador de brancas e piorando muito a estrutura, então a resposta esperada pelas brancas é cavalo de volta para C2, e se você for ver, o jogador de pretas já tem 3 peças desenvolvidas e é a vez dele de jogar. Então dá para jogar bispo em D6, o roque, né? E você vê que as pretas estão melhores desenvolvidas com as brancas em peças em casas mais ativas. Não tem esse bispo passivo em E2, não tem esse cavalo estranho em C2. Só que o Maksim não tira o cavalo daqui, ele joga o roque, não querendo atrasar o próprio desenvolvimento. Vem bispo por A3, peão toma e imediatamente o Magnus provavelmente já estava muito feliz com a sua posição, porque a estrutura de peões do Maksim tem 2 fraquezas muito óbvias, sendo o peão de A3 e o peão de A2. O Magnus, sendo o monstro do final de jogo que ele é, provavelmente já pensou que a partida estava ganha aqui. Vem bispo, o roque por parte do Magnus, e bispo em D3 por parte do Maksim, oferecendo a troca de bispos. Bispo toma, dama toma e o H6 impede bispo G5. Maksim tenta fazer o melhor com a posição que ele tem, então torre B1, pressionando o peão de B, B6 joga o Magnus, e bispo em F4 pressionando o peão de C, e o Magnus joga a torre na coluna aberta. Maksim joga H3, provavelmente visando manter o bispo nessa diagonal, contra ideias tipo de cavalo em H5, né, poder voltar o bispo para H2, e vem dama em D7 conectando torres aqui por parte do Magnus Carlsen. Torrinha 1, e o Magnus já pensa, opa, o adversário tem mais ilhas de peão do que eu, né? O Magnus, se você for contar, possui apenas 2 ilhas de peão, enquanto o Maksim possui 3 ilhas de peão, e uma dessas ilhas é uma ilha de peões dobrados e isolados. Então, diz a teoria que o Magnus está bem se ele simplesmente trocar todo o material, levar isso para um final, talvez um final de torres, talvez um final de damas, e ele vai vencer com muita tranquilidade. Então, torre toma torre, ferindo o princípio de você resolver a tensão, porque faz com que o Maksim possa controlar a coluna aberta, mas logo ele traz outra torre querendo trocar tudo. E o Maksim, então, joga cavalo em E5 para evitar a troca das torres, que o Magnus prontamente toma porque ele quer simplificar, e também, né, porque esse cavalo é bem forte, tá vindo com tempo na dama, com tempo no cavalo, então a sua única escolha mesmo é tomar o cavalo. E aqui o Maksim já joga um lance super interessante, provavelmente entendendo
que essa é uma posição que se ele jogar bispo toma E5, a estrutura de peões dele já tá pior de qualquer forma, o cavalo vem para E4, é um final de bispo mal contra cavalo bom, e por consequência, ele faz a escolha interessante, né, teoricamente pior, mas é interessante porque gera jogo, tomar de peão. Que piora a própria estrutura, porque isola o peão de C. Então ele vai de uma posição onde ele tinha 2 fraquezas para uma posição onde ele tem 3 claras fraquezas, mas pelo menos ele tem esse peão de E, que é muito forte, tá tirando casas do cavalo e eventualmente pode se avançar para E6 para gerar táticas. O Magnus joga dama em E6, cravando o peão, então claro, você não pode tomar o cavalo, porque você perde a torre com cheque, mas aqui o Maxim tenta fazer o melhor que ele pode com a própria posição, e ele começa a ir atrás então dos peões do Magnus na ala da dama, joga dama em A6, que objetivamente não é a escolha correta, indo atrás do peão de A, mas acaba sendo o lance que indiretamente acaba vencendo a partida para o Maxim, apesar de ser objetivamente uma escolha bem ruim. O Magnus joga cavalinho E4, colocando o cavalo numa casa super ativa, tirando da ameaça do peão e ameaçando o peão de C, e o Maxim toma o peão da casa de A7 sem nenhum senso de perigo. E aqui eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você encontre a sequência vitoriosa para Magnus Carlsen, apesar do Magnus não ter encontrado. Mas você tem uma vantagem que o Magnus não tinha, que é o tempo infinito, você pode pausar e pensar quanto você quiser, e você sabe que tem algo aqui, o Magnus não sabia, né? Você sabe que pretas estão ganhas, se e somente se encontrar uma sequência muito específica. Então, pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha visto a ideia de jogar cavalo em C5, prendendo a dama do adversário. Cavalo em C5 prende a dama, porque você está tirando todas as casas que a dama poderia utilizar para escapar. Dama por C7 parece viável nessa posição, mas aí vai ter perda de material por outra maneira, com cavalo em D3, dando um duplo na torre e no bispo, né? Então força bispo D2, cavalo por E1, provavelmente a melhor sequência para o jogador de brancas, não tá perdido de qualquer forma. E se as brancas tentarem escapar, por exemplo, com bispo em E3, na ameaça de tomar o cavalo, o jogador de pretas pode seguir na sequência com dama em C6, seguido por torre na casa de A8. E aí, por exemplo, bispo toma cavalo, torre em A8, dama toma torre, dama toma, agora você salva o seu bispo, mas é uma posição claramente perdida, porque o jogador de pretas tem a dama pela torre bispo e, teoricamente, não é uma disparidade de material tão grande, mas, obviamente, nessa posição, a dama é muito superior, porque ela vai catar esses peões 1 a 1, né? Dama por A3, C5, dama por C3, né? Tudo isso vai vir rapidamente aqui pelas pretas. Por consequência, era para as pretas estarem completamente ganhas, só que seja porque o Magnus subestimou o seu adversário, provavelmente é o caso, né? O Magnus provavelmente achou que era uma vitória tranquila, não estava procurando os lances mais precisos, achava que qualquer coisa ganhava. Ele não encontra, ele joga peão em C5, e ele simplesmente tira o peão de C do ataque, defende o seu peão de B e fala, beleza, agora eu vou catar teus peões todos, né? E eu vou gerar aqui vários peões passados conectados e eu vou vencer o jogo, porque o peão de C é muito fraco, o peão de A é muito fraco, né? Então vem o A4 por parte do Maxim, apenas impedindo o avanço dos peões por hora. Dama em F5 ameaça o bispo, bispo em G3 para defender F2, cavalo toma, peão toma, e nessa posição, mais peões são dobrados, a estrutura tá horrível, o Magnus vai atrás dos vários peões fracos que tem as brancas, com dama na casa de D3, ao mesmo tempo ameaçando o peão de C, ameaçando o peão de G, e nessa posição, o Maxim joga de maneira ultra mega ativa. Ele joga torre em F1, gerando um contra-ataque, porque tá ameaçando dama por F7. E a maneira humana de você jogar essa posição perde para as pretas. Nessa posição você tem que ser o cara mais sangue frio da face do universo e jogar rei em H7. Deixa o peão de F cair, não tem nada para as brancas lá, certo? E vamos dizer que, sei lá, torre por F7, né, alguma coisa do gênero. Você pode jogar calmamente dama por G3, defendendo G7, recuperando parte do material. E não tem nada pro jogador de brancas. O Magnus Carlsen viu isso? Não viu. Jogou torre F8, que é muito normal, mas não é o lance correto, porque ele ativa táticas ao longo da coluna F. Dama por peão de B, passando o peão de A. Dama por C3, normal por parte do Magnus, ameaçando o peão de E. E agora vem as táticas que a gente comentou mais cedo ao longo da coluna F. Aqui, o jovem Maxim joga peão em E6, e nessa posição, é claro, você não pode tomar o peão, senão vem dama por E6 cheque e vai cair a torre de graça. Então, dama cheque por parte do Magnus, o Maxim esconde o seu rei na casa de H2, e curiosamente você ainda não pode tomar o peão. O peão tá caindo de duas maneiras diferentes, você não pode tomar, porque se você tomar, você não pega o peão de A passado, a fraqueza
que o Magnus criou antes de 10 lances na abertura, agora é a maior força da posição das brancas. Vamos dizer, se você jogar aqui, por exemplo, o peão toma, a gente vai jogar torre toma, rei por torre e A5. E depois A6 e depois A7, depois A8. E não dá tempo de parar, e não dá para você não ganha corrida se jogar D4, A6, se jogar D3, A7. Você pode até parar a promoção por hora, mas aí dama cheque e promove dama, né? E a posição completamente ganha para o Maxim. Por consequência, o Magnus Carlsen tenta sobreviver. Não pode tomar o peão, então ele joga rei em H7. Deixou cair em F7. Mas o argumento provavelmente é que ele tem 2 peões passados conectados. Torre por F7, torre G8. E7, ameaçando aqui promover dama no futuro, né? Na verdade, ameaçando dama D8, torre E8 e dama D8. E agora não tem mais o que fazer, né? Você não pode pegar o peão sem perder a torre. Se pegar a dama, vou fazer outra. E eu tô ameaçando pegar a tua torre de graça. Não tem lance. O Magnus toma, peão toma, promove dama, vem D4, tentando gerar alguma coisa com esses peões. E dama em F6. E nessa posição, Magnus Carlsen abandona a partida porque a ameaça de mate só pode ser parada através de uma troca de damas, que deixa a partida obviamente perdida para o jogador de pretas. E dessa maneira, nós temos, através de uma posição completamente perdida, né, onde a dama ficou presa, uma vitória em cima do Magnus Carlsen por parte de um candidato a mestre. Cara, esse cara, o Maxim Ivanikov, vai poder falar o resto da vida dele que ele ganhou do Magnus quando ele era CM. O garoto é jovem, tem apenas 15 anos, provavelmente vai virar mestre FIDE, talvez mestre internacional, grande mestre no futuro, mas enquanto candidato a mestre, ele acaba vencendo Magnus Carlsen numa partida tremendamente interessante e tática. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, aprendido algo de novo, ou no mínimo se divertido. Deixa um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.